Então vamos lá, para começar, essa é uma iniciativa do Instituto Teológico Sião, que é a mais nova escola teológica de Camaçari, onde ministramos cursos básico, médio e bacharel livre em teologia, em parceria com a Quali Vida Psicanálise, onde nós estaremos falando nessa noite sobre essa temática tão importante que é o Setembro Amarelo. A minha palavra, a minha palestra consistirá em como diagnosticar comportamentos suicidas, bem como aprender técnicas para salvar vidas, ok? Podemos começar? Sim. Vamos lá? Então, a história do Setembro Amarelo, eu vou ler por aqui, que é melhor, e vocês por aí. Dentro da historicidade, o Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. Esse jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa, de habilidades também mecânica, automotiva, tendo como sua marca um Ford Mustang, ano 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, no ano de 1994, Mike cometeu um suicídio com apenas 17 anos, ele tinha à época. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar a sua própria vida. No funeral, os amigos montaram cesta com cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e se expandiu por todo o país dos Estados Unidos. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda e as pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Ou seja, o Setembro Amarelo começou aqui em 1994. O jovem Mike M., carismático, sorridente, nunca tinha demonstrado comportamentos que mostrasse algo relacionado a problemas emocionais, disfunções mentais, vontade de não viver. Ninguém percebia isso, só percebia o seu sorriso, o seu jeito carismático e alegre de ser. E muito novo, adolescente, ele já era mecânico automotivo e comprou um Ford Mustang, né, de ano 68. Ele consertou todo o carro, aparelhou e pintou de amarelo. Só que uma certa vez, no dia 8 de setembro de 1994, ele, dentro do seu carro, está aqui, estou usando já, viu, irmão Clay, dei presente, minha gente. Ele, dentro desse carro, esse é o Mike M., ele escreveu esse bilhete: pai, mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. E deu um tiro e se suicidou. Vocês conheciam essa história? Quem conhecia? Levanta a mão. Quem conhecia? Uma alma linda, conhecia. Mais alguém conhecia essa história? Exatamente aqui começa o Setembro Amarelo. Isso foi no dia 8 de setembro de 1994, às 23 horas e 52 minutos. E olha a hora que os pais dele chegaram. Não, melhor, os pais dele chegaram às 23 horas e 52 minutos, e a hora que ele cometeu o suicídio, 23 horas e 45 minutos, ou seja, 7 minutos depois, os pais dele chegaram. E a primeira coisa que os pais dele disseram foi: se tivéssemos chegado 7 minutos antes, teríamos evitado. 90% dos suicídios poderiam ser evitados, e nós vamos ver nessa palestra como evitar. Então,
Mesmo na carta, um bilhete dizendo: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Os pais deles se sentiram culpados. Eu aprendi com a doutora Valéria Gomes a teoria dos 3 Cs: culpa, controle e cura. Ela uma vez me perguntou: você tinha o controle da situação? Eu disse não. Você tinha a cura para o problema? Eu disse não. Então não se culpe. 3C: culpa, controle e culpa. Culpa, controle e cura. Então, se a gente não tinha esses 3 Cs, não se culpe por uma eventualidade. Você não tinha o controle, você não tinha a cura, portanto, não pode se culpar. Ok? Vamos lá. Esse, então, é o jovem que, em 1994, eu tinha 9 anos, quando ele cometeu suicídio e deixou o carro que ele muito estimava para outro usar. Alguma dúvida? Vamos lá. O Setembro Amarelo aqui no Brasil. Não posso sair daqui, não, porque eu quero ficar nesse negócio. Setembro Amarelo aqui no Brasil é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do CCV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. O mês de setembro foi escolhido para essa campanha porque em 2003, o dia 10 de setembro, foi escolhido como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A ideia é promover eventos que abram espaços para debates sobre suicídio e divulgar temas alertando a população sobre a importância dessa discussão. Então ele comete suicídio no dia 8 de setembro e aí o dia 10, para arredondar, foi escolhido como Dia Mundial para o combate ao suicídio. Vejamos aqui dados importantes. Isso aqui é muito importante a gente aprender. Isso aqui é alarmante. A cada 40 segundos acontece um suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, se você parar para contar quantos 40 segundos já se passaram enquanto a gente chegou aqui. Se você contar 40 segundos, alguém cometeu suicídio. Mais 40 segundos, outra pessoa cometeu suicídio. A cada 40 segundos, em algum lugar do planeta, alguém comete suicídio. Faixa etária. Já aqui no Brasil, o suicídio ocorre 1 a cada 45 minutos. Antigamente, víamos muito isso pela televisão, noticiário. Aconteceu em São Paulo, aconteceu no Japão, na Europa. Hoje a gente consegue ver isso perto da gente. Semana passada, um pastor da Assembleia de Deus de São Paulo estava em uma agenda em Manaus. Quem soube? Não. Ele cometeu suicídio se jogando do 10º andar de um prédio. É porque o momento não vai dar para contarmos alguns relatos, alguns exemplos, coisas que eu já vi. Né? Se eu for me ater a isso, a gente vai extrapolar o tempo, mas quem lembra, há 2 anos atrás, aqui em Camaçari, uma jovem que tentou suicídio se jogando da passarela? Soube, irmã, ainda soube. Eu conheci ela pessoalmente, sem querer. Dias depois eu estava rodando o aplicativo e aceitei essa corrida. E ela estava muito triste, eu percebi, e ela chorava. E eu perguntei se eu poderia ajudar. E ela aí se desabou, se derramou em lágrimas. Falou: você lembra de mais ou menos uns 20 dias atrás, no noticiário, de uma jovem que queria se pular da passarela e tal, se jogar? Eu disse: lembro, sim. Ela sou eu. E ela me contou um pouco da história dela. Ela passa por problemas psiquiátricos, ela toma remédio controlado e não pode associar o remédio com bebida alcoólica. E naquela noite ela tomou remédio e também numa festa ela ingeriu bebida alcoólica. Ela disse que não se lembra de nada, que às 23 horas ela pede
uma viagem para o aplicativo e o lugar que ela pediu para a corrida finalizar foi debaixo da passarela. O rapaz foi localizado e foi depor, e ele disse que até ficou com medo de deixar ela ali, mas que era o trabalho dele de apanhar em um lugar e deixar onde o passageiro pediu no aplicativo, e dali então ele a deixou e seguiu o caminho para uma outra viagem. Ela disse que só se lembra quando um policial agarrou ela e mais nada. Ela não lembra como chegou ali. Ela estava sob efeito de álcool durante o dia todo, associada ao remédio, e ela disse que, graças a Deus, abaixo de Deus, um policial que agarrou ela e jogou para o lado de dentro. Então ela está nessa tentativa, nesse índice aqui, cadê? Tentativa de suicídio, se vocês conseguirem ver. Não está nessa tela, está na outra. Mas a gente vai passar. Tentativa assim, uma a cada 3 segundos. Onde é que você consegue ver? Depois aqui. Da tarja amarela. Aqui, o intervalo de tempo entre as tentativas de tirar a própria vida ainda são menores. Ou seja, uma a cada 3 segundos uma pessoa tenta cometer o suicídio. E esse suicídio, essa tentativa é frustrada porque chegou alguém na hora e impediu disso acontecer. Eu já consegui impedir uma pessoa de atirar na sua própria cabeça, quando ele fez um vídeo, para mim, eu fui a única pessoa que ele fez esse vídeo, chorando, quase 2 da manhã, e eu estava no polo trabalhando, e ele disse, eu não podia me matar sem antes me despedir de você, chorando, em prantos e lágrimas. Eu disse, não faça isso. Ele, eu não aguento mais viver. Eu falei, então espere pelo menos eu chegar na sua casa. Ele estava dentro de casa. Eu abandonei o portão, passei o material para outro e disse, eu não vou perder essa vida. Peguei minha moto e cortei o polo e só pedindo a Deus, permita somente que eu encontre ele com vida. E quando eu já cheguei, querida, entrar sem pedir licença, arromba a porta se preciso for. E quando eu cheguei, a porta estava aberta. Eu falei, meu Deus. Eu já imaginando o corpo tirado do chão e um bocado de sangue, a cabeça estourada. E eu entrei e vasculhei a casa toda, não achei ninguém. Eu falei, onde é que ele está? Eu vasculhei a cidade toda, eu disse, eu só volto para o trabalho quando eu achar ele vivo ou morto. Mas eu vou encontrar. Encontrei ele já umas 3h30 da manhã, dentro do carro. Entrei, sentei do lado, vasculhei primeiro a arma, achei, desmuniciei, conversamos mais de 1 hora. E aí depois ele já calmo, a arma eu tinha conseguido não sei como, né? Não me interessa também, não é meu interesse. O interesse ali era a vida dele. E aí levei ele para casa, depois de tudo bem, eu voltei para o trabalho e quando eu saí do trabalho de manhã cedo, eu fui direto lá para encontrá-lo. E graças a Deus está bem, está restaurado, porque chegamos na hora certa, no local certo. Amém? De acordo com o presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAL, Antônio Geraldo da Silva, medidas preventivas de ajuda são extremamente importantes para evitar o suicídio. Ele disse, é uma maneira de a gente salvar vidas, porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas pudessem tratar a doença que os levam a tirar a sua própria vida. Ou seja, é problema de saúde pública sim. 90% das causas de suicídios poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem acesso à saúde. E eu não me espanto quando eu vejo terapeutas até atendendo de graça. A primeira coisa que eu disse para a Ivaneide quando eu fui cursar psicanálise, eu disse, toda pessoa que precisar de ajuda, em primeiro lugar, eu não vou olhar a questão monetária. Já atendi pessoas de graça e se precisar atendo de novo, quantas vezes for preciso.
A recompensa financeira existe, virá, é nosso trabalho, mas nós que trabalhamos na área da saúde, em primeiro lugar, amor à vida. Amor à vida. Salvar vidas. Salvar vidas para nós que somos também obreiros, não é somente salvar no âmbito espiritual, pregar e a pessoa se converter dos seus pecados e ir lá, na linguagem nossa, aceitar Jesus, está salva. Não é dessa salvação que nós estamos falando. Estamos falando de vidas, da pessoa humana. Essa parte espiritual, a palavra que é viva, que é eficaz, ela traz o poder, traz a restauração, mas as questões mentais, que Deus também é poderoso para tratar, mas Ele deixou eu e você para cuidar dessas pessoas. Ok? Vamos seguir? O que nós devemos fazer? Primeiro, falar é a melhor solução. Aqui é pra gente agora. Eu sou profissional de saúde mental, a nossa terapeuta. A senhora também é? A senhora é psicanalista ou? Terapeuta, Almerinda. Tem mais alguém? Cursando aqui. A gente está cursando. Estão cursando, parabéns. Mais e mais pessoas nessa área. Mas para nós agora, porque às vezes a gente aprende a tratar dos outros, mas como tratar a gente mesmo? Nós não estamos imunes a passar por problemas. Então, se estamos passando por problemas, estou falando agora para mim e para você, o que nós devemos fazer? Primeiro, falar. É a melhor solução. Eu chego para Érica Rotlisberg e passo a informação. Cuida de mim, eu preciso. E aí, a hora que a Érica precisa, ela corre para a irmã Almerinda. Irmã Almerinda, preciso de ajuda. Como é o nome da irmã? Carol. Carol e a irmã? Valdete. Valdete. Aí, a hora que Carol precisa, chama a Valdete, conversa, fala. No nosso meio pentecostal, a gente fica acreditando que tudo é revelação. Eu vou ficar na minha porque Deus vai revelar. Não é por aí. E aí eu costumo dizer no nosso meio, se eu não falar, e se Deus não quiser revelar, meu irmão não vai saber nunca. Então não fica esperando. Fulano vai revelar até o meu CPF. Não vai por aí não. Deus é poderoso para falar do jeito que Ele quiser. Mas estamos falando aqui de questões racionais. Fale. Tá com problema? Fala. Pede ajuda. Pede socorro. Se o irmão não entendeu, vai lá. Fala de novo. Se na segunda vez ele não conseguiu entender, seja bem claro. Irmão, o problema é esse. Não me deixe só. Me ajuda. E nós vamos ajudar. O que fazer para salvar vidas? Em primeiro lugar, falar. É a melhor solução. Só que tem mais coisas que nós devemos fazer. Outras coisas que podemos fazer. Agora nós fazer por eles. Primeiro, acolher a pessoa. Às vezes a pessoa só precisa se sentir acolhida. É mesmo. Né, minha irmã? Uma Valdete, né? É. Verdade. Acolhida. Um acolhimento, irmão Euclei. Irmão, me ajuda. O problema é esse. Irmão, eu estou numa situação, estou parafraseando aqui. Eu estou numa situação que eu não consigo ficar só. Eu tenho medo, fobia, agorafobia. N os problemas que a irmã Érica, por certo, deve tratar daqui a pouco. Chega junto. Chega junto. Para salvar essa pessoa. Para que ela não entre naquele índice de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E aqui no Brasil, a cada 45 minutos. Então, além de falar, precisamos acolher essa pessoa. Ouvir a pessoa sem fazer julgamentos. Isso é não. Quer ver a pessoa ficar pior? É a pessoa de chegar para você e ela for bem clara. Eu estou com pensamento de suicídio. Misericórdia, meu irmão! Você vai tentar matar a pessoa. Haja com clareza. Haja naturalmente. Né? Não banalize. Está aqui. Tem um aqui que é não banalizar o sofrimento. Mas ouça da forma mais... Ainda que você se assuste por dentro. Mas não mostre na sua fisionomia, no seu gesto,
que você está assustada. Porque quando ela te procurar, quando ele te procurar, porque está vendo em você uma pessoa forte o suficiente para ouvir aquilo e acolhê-la, e abraçá-la. E o abraço, eu falo, não é aquele abraço literal, dar um abraço não. Abraçar aqui é cuidar. Mas se você, na sua expressão facial, no seu gesticular, na sua verbalização, se assustar, pode ter certeza que ela vai dizer, meu caso é sério mesmo. Não tem jeito para mim. É, pior que é. Haja de forma natural. Ouça a pessoa sem fazer julgamento nenhum. Depois, oriente a pessoa. Irmão, não sei orientar. Mas a partir desse momento, essa pessoa que te procurou não está mais só. Já agora é você e ela. Não consegue orientar, procura alguém. Ou na sua igreja, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade. Não tem ninguém nesse lugar. Procura um terapeuta. Procura um psicanalista, procura um psicólogo. Procura um pastor da igreja de vocês. A esposa do pastor da igreja de vocês. E se essa pessoa que você procurar, ou melhor, essa pessoa que procurar você, você não souber orientar, aí você agora já está com ela, não está mais só. Agora somos nós dois. Eu vou procurar alguém que possa ajudar você. Encaminhar ao profissional. Ó, não conseguiu orientar, não tem habilidade, encaminha essa pessoa. Sabe o que é encaminhar? É você levar até alguém que possa ajudar. E aí eu destaquei aqui essas pessoas, ó, neurologista, psiquiatra, psicólogos, psicanalistas. Aí agora que eu conheci a terapeuta, depois eu vou botar aqui embaixo, viu? Terapeutas. Lá embaixo, isso mesmo. Não, vou botar aqui em cima. Lá Aqui. embaixo. Terapeutas. São profissionais que estão habilitados a tecnicamente cuidar dessas pessoas. Se quiserem ir tirando fotos também para vocês memorizarem em casa, ler de novo, podem ficar à vontade. Vamos lá. Suicídio é uma questão de saúde pública. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, a prevenção do suicídio, que tem como objetivo alertar a população a respeito da realidade do problema no Brasil e no mundo e discutir as formas de prevenção. A prevenção precisa começar nas famílias, gravem isso. A prevenção precisa começar nas famílias, nas escolas, nas comunidades, bem como nas igrejas, já que estamos falando para obreiros e obreiras. Em casa, nas escolas, na comunidade, em ONGs e aí em todos os lugares essa temática precisa ser abordada, ok? Ok. Olha aqui, importantíssimo. Vocês conseguem enxergar? Ficou num azul meio claro, mas dá? Dá, né? Participação da comunidade e os comportamentos a serem observados. Aqui é a minha palestra propriamente dito. Como diagnosticar? Aqui percebemos os comportamentos suicidas. Primeiro, pessoas que ameaçam, falam ou brincam sobre o suicídio. Na psicanálise, na psicologia, o nome é shifts, que é uma forma de se falar uma verdade em forma de humor. Ele lança em forma de brincadeira para ver se você pega. Não pegou, ele sai mais frustrado ainda. Queria tanto que ele percebesse o que eu quero falar. Mas ele não teve jeito, e aí ele faz uma xiste, faz uma brincadeira. Então observem isso. A pessoa já ameaçou fazer isso? Já falou, mesmo que em forma de brincadeira, sobre suicídio? Presta atenção nele. Presta atenção nela. Segundo, preocupação com a morte ou como vai morrer. Essa pessoa sempre se fala para você. Falar no ciclo da amizade ali, do meio em que ele está, que tem medo da morte,
que não sabe como é que ele vai morrer. Isso aí já é uma espécie de fobia. Então, é um comportamento a ser observado. Outro, desfazer-se de objetos pessoais. Está se desfazendo daquilo que ele gosta. Se desfez da moto, sem causa, se desfez do carro, se desfez das suas roupas, dos seus objetos, e está se desfazendo das coisas e está estranho. Percebeu alguma estranheza? Está se desfazendo de coisas que ele gosta, que antes era prazerosa, alguma coisa pode estar acontecendo. Esse comportamento precisa ser observado. Outro, mudanças bruscas no comportamento. Você falou um outro. Pulei um. Despedir-se de pessoas. Boa. Despedir-se de pessoas. Por que essa pessoa está se despedindo de mim? Pareceu estranho. Já aconteceu várias vezes com a gente. Né? A pessoa chegar, dar aquele abraço e... Irmão, eu amo você. E aí sair, a gente ficar... Né? Coração apertou. Se despedir de pessoa. Irmão, por que você está se falando desse jeito? Está acontecendo alguma coisa? Não, irmão, é porque eu gosto de você mesmo. Aí você vai entender. Não, ele tá... É amor, é carinho comigo. Mas percebeu? Irmão, você está falando assim por quê mesmo? Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? Se tiver, irmão, ele só precisa disso para ele se abrir. Se brincar, a lágrima desce na hora. Estou precisando, irmão. Ele vai dizer, opa, ele percebeu. Eu me arrependo. Sabe? Se despedir, vai embora. Ele vai embora. Você está indo embora. Ele está indo viajar. Você está indo viajar. Por que se despedir dessa forma? Irmão, chega aí. Está acontecendo alguma coisa? Por que o irmão está falando assim? E aí você começa a acolhê-lo. Porque tenho certeza que se for algum problema, ele vai externar. Mudanças bruscas de comportamentos. Só mudou. Era extrovertido, brincava, sorria, estava nos nossos ambientes, nos nossos cultos, nosso hall de amizade, tinha o seu jeito de ser, e agora começou a mudar. Mudou, N fatores de mudança. Se vestia bem, hoje não se veste mais. E se vestir bem, não estou falando das melhores roupas, de roupas caras, não é nada disso. É o estilo, mudou o estilo. Barba sempre feita, ou a barba grandinha, mas toda arrumadinha, mas agora cabelão, barbona de qualquer jeito, maltrapinho. Mudança brusca de comportamento. Não é mais uma pessoa aciada, cheirosa, mudou drasticamente seu estilo de vida. É um comportamento a ser observado. Muito obrigado. Esse daqui, distanciamento de amigos e da família. Tem aniversário da família, tem confraternização, encontros, ele ou ela sempre está presente. Mas a partir de então, não vai mais, não aparece, não tem mais aquela vontade de estar, prefere o isolamento. E aí temos que saber diferenciar o que é ter o seu lar como um lugar para se refugiar, porque está com problema, ou se ele simplesmente gosta, como eu. Eu gosto muito de ficar dentro de casa. Às vezes eu não vou em uma confraternização, não é por problemas, é porque eu gosto de ficar dentro de casa. Mas isso é um comportamento a ser observado, porque antes a pessoa não era assim, e agora é assim, sempre isolado, saiu, distanciou-se do círculo de amigos, dos eventos familiares. Procura ver se é algum problema ou se é apenas um estilo de vida que ele passou a aderir, né? Eu mudei muito o meu estilo de vida. Eu morava na Bomba, um bairro que não dorme, 2 da manhã, praça tudo lotada. Então eu com os jovens da igreja naquela época, a gente terminava o culto, iríamos para a praça e ficávamos até
Às 23h30, as meninas tinham que ir para casa. Então, todos os jovens iam levar as meninas todas em suas casas. Depois, só os jovens, os meninos, voltávamos para a praça. E lá ficávamos até 1, 2 da manhã, 3 da manhã. Porque é um bairro, quem mora lá, a irmã parece que conhece, mora na Boa? Não sou. Isso. Então é um bairro que não dorme. Quando eu vim morar aqui, eu estava até falando para os irmãos, que aqui era só mato. E nessa rua só tinha 3 casas, foi 4 com a minha. Então eu tive que mudar meu estilo de vida, porque aqui não tinha nada. Se hoje não tem, imagine há 20 anos atrás. Né? Então eu mudei radicalmente meu estilo. Antes eu ficava muito na rua, hoje eu fico muito pouco. Até porque o bairro não tem atrativos que fazem a gente sair de casa. Até de vez em quando eu brinco, está na hora de botar um semáforo aí na esquina, porque é muito carro passando. Então, comportamentos a serem observados. Sejam bem-vindos. Eu sou minha sogra e a sobrinha da minha esposa. E, por fim, tentativas de suicídios anteriores. Percebeu que eu falei que a cada 3 segundos uma pessoa tenta se suicidar? Geralmente quem consegue o suicídio é porque já tentou algumas vezes. Então isso aqui é um fator, talvez um dos mais importantes a serem observados. Se essa pessoa já tentou o suicídio alguma vez. A pessoa tenta 1, tenta 2, tenta 3. Uma hora, se não for tratado, vai acontecer. Observem. Podemos passar? Sigamos. O que fazer para ajudar? Já estamos finalizando, viu, gente? O que fazer para ajudar? Como comunidade, devemos entender que apenas médicos, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, profissionais da saúde mental têm o conhecimento técnico necessário para acompanhar adequadamente uma pessoa com esse quadro crítico. O que não significa que não possamos fazer nada. Existem diversas ações ao alcance da comunidade. A comunidade são vocês, que auxiliam o tratamento dos profissionais da saúde. Alguns exemplos são: isso é para os leigos. Leigos são aqueles que não são os profissionais da saúde mental. Isso você pode fazer. Conhecimento técnico os profissionais têm. Os que não é profissional, que não tem o conhecimento técnico, pode fazer isso aqui, ó. Ouvir a pessoa. Ao ouvi-la, encoraje a pessoa a falar sobre seus problemas e a expressar seus sentimentos. Encoraje a pessoa a falar tudo. Ouvindo-a sem fazer julgamentos. Segundo, leve a sério os problemas e sentimentos. Não banalize o sofrimento dos outros. Às vezes o sofrimento que a pessoa está passando, para você é fichinha. Mas quer terminar de matar? Rapidinho. Quer terminar de matar a pessoa emocionalmente? É ela contar o problema dela, que para ela é gigante, mas que para você é pequenininho. E você dizer: você está abatida por causa disso? Pô, acaba de quebrar isso. Não banalize o sofrimento das pessoas. Leve a sério. Fala, minha irmã. Era isso aí que eu acabei de falar. Tem pessoas que ouvem seu sofrimento e acham que é tão pequeno e falam: você está assim por isso. Isso não é para tanto não, fulana. Tipo isso. Exatamente. Isso é banalizar, né? Isso é banalizar o sofrimento da pessoa. Não banalize. O que para ela é algo gigante, para você pode ser besteira, mas não fala isso. Não, irmão, vamos chegar junto. Eu estava conversando com um pastor amigo meu há uns dias atrás, e tinha uma pessoa que estava passando por um problema emocional, e o problema, a raiz do problema, foi a unha dele que estava encravada. E ele chamou o pastor, esse pastor me contando, né? A gente trocando ideias. E depois dele ouvir tudo, ele falou: a causa é muito tudo isso, é minha unha que está encravada. Já pensou se o pastor diz: irmão, você está sofrendo por causa de uma unha? Ô irmão, mas o problema dele foi uma unha. Mas
Mas é o problema dele. E eu não posso banalizar. E ele pediu oração para Deus curar a unha dele. O pastor fez. Tá bom, irmão, vou orar. Senhor, cura a unha dele. Foi a demanda do rapaz. Que para mim soa como engraçado. Mas foi a demanda do rapaz. E aí? Banaliza? Ou leva a sério o sofrimento dele? Leva a sério. Fale direta e abertamente sobre suicídio. Tabu que tem que ser quebrado. São temas que não são abordados na família, nas ONGs, nas empresas. E estou falando para membros e obreiros de igreja. São assuntos que não são abordados em nossa igreja, em nossas igrejas. Estamos preocupados com um bocado de coisa, inclusive de se apresentar bonito. Isso aqui foi meu cunhado que me emprestou hoje, tá, gente? Estamos preocupados com um bocado de coisa. E no meio neopentecostal, estamos preocupados com o manto, com o reteté, com a cadeira que vai voar daqui para lá, e eu vou pular e vou dar cambalhota. Gente, vamos cuidar do que realmente importa. Deus, Ele quer usar você. Agora precisamos nos qualificar. E isso aqui é um momento de qualificação. Temos vários aqui que são alunos do Instituto Teológico. E eu tenho certeza que na base no quesito conhecimento, daqui a 1 ano, 10 meses, quando concluirmos nesse quesito, vocês serão outra pessoa. E nós vamos estar sempre programando eventos assim. Eu costumo dizer que o discurso sobre suicídio não pode se limitar somente ao setembro. Eu costumo dizer que, em relação ao suicídio, todo mês tem que ser setembro. O ano todo tem que se falar sobre isso. Porque até parece que só no mês de setembro pessoas se suicidam. Que todos os meses abordemos isso. E que o setembro a gente aborde um pouco mais. O janeiro é o janeiro branco, que é o mês do combate a doenças emocionais. Nós, como líderes, precisamos falar abertamente sobre suicídio. Não precisa ter medo. Não precisa ocultar. Fale abertamente. É falando, é ensinando que a gente consegue evitar os problemas e perder entes queridos. Se você está preocupado com a segurança de alguém, não a deixe sozinha. Vai sair, leva ela. Ela não quer sair, fica um pouquinho com ela. Cuida. E aí depois sai os dois. Não tenha medo de acionar serviço de emergência para a preservação da vida de alguém. Eu não cito nomes, mas talvez pessoas aqui vão se lembrar. Um vizinho sempre surtava, agora está controlado. Mas para a família dar o remédio, era um terror. Ninguém segurava. E aí às vezes tinha que chamar a SAMU. A SAMU às vezes a gente só pode ir nessa situação se chamar a viatura também da polícia. Então, não ter medo de acionar serviço de emergência se for preciso. Eu vou passar o número de vários serviços de emergência daqui a pouquinho. E aí, liga para a SAMU, liga para a polícia. E Deus, por misericórdia, eu cheguei. Eu nem tinha conhecimento técnico ainda. E eu entrei. Sentei com esse rapaz e começamos a conversar. Conversar. Ele foi se acalmando. Eu falei, você precisa tomar um remédio. Até que o psiquiatra, ele dê alta e você não precisar mais. Porque tinha medo de tomar um remédio. E por ter medo de tomar um remédio, ele não tomava. E quanto menos ele tomava, pior ele ficava. E aí eu tive que ser corajoso. Eu nunca tinha tomado, né, um comprimido desse. Eu falei, quer saber de uma? Eu também vou tomar. Foi a estratégia que eu tive.
Eu vou tomar um comprimido desse, você vai ver que ele dizia que ele poderia morrer se tomasse o remédio, que ele ia dormir e não acordar mais. Eu tirei tudo isso da mente dele, falei, você quer ver que eu vou tomar e não vai acontecer nada comigo? Ele falou, você tem coragem mesmo? Olha o bicho de 7 cabeças que ele fazia por causa de um comprimido. Eu falei, eu tenho. Aí ainda brinquei, né, com a filha dele. Me deu um negócio desse aí. Se eu tomar, o senhor toma? Ele toma. Eu fui e botei esse negócio, fingi que engoli. Onde é que tem lugar para cuspir aqui? Não tinha que engolir, mas deu um som, não tem? Na hora ele, não, rapaz, não acontece nada mesmo, não. Agora é o senhor. Ou o senhor não é homem, vai cumprir sua palavra, não. Ele, vou, não vou o quê? Agora ele foi que queria. Tomou o remédio e falou, só vou sair daqui quando... Qual dos dois vai dormir primeiro, eu não sei. E esse homem foi conversando, depois ele falou, apagando. Dormi. Depois eu deixei pra casa, disse que eu durmo também. Até hoje ele tá no comprimido dele, tá lá, a gente passa, tá lá sentadinho, eu brinco. Sabe? Técnicas e estratégias. Ok? Vá com a pessoa a um profissional que possa oferecer ajuda especializada, como psicólogo, psicanalista, psiquiatra, terapeuta. A irmã Almerinda, que já é as 2 irmãs que estão cursando, parabéns para vocês. Então, leve essa pessoa, vá com ele, até que ele consiga caminhar com suas próprias pernas. Olha alguns números. Polícia Militar, porque a SAMU, quando o caso é surto, às vezes a SAMU orienta a família. Olha, a gente vai, mas chama também para essa causa aí. O cara tá surtado, tá com a faca na mão, tá com 38, a SAMU não vai agir sozinho. E aí a SAMU sempre orienta. Nesse caso, a gente vai, mas aciona a polícia também, porque chega o aparato médico e a polícia e a gente consegue resolver esse problema. A polícia vai desarmar a pessoa e a gente entra com medicamento para acalmar logo. É o chamado no popular sossega-leão, não é isso? Isso. Então o número da Polícia Militar é o 190, SAMU 192, Corpo de Bombeiros se precisar, o cara quer incendiar, tocar fogo na casa, quer pular de um prédio, quer pular da passarela, quer se jogar num carro, Corpo de Bombeiros são especialistas nessas causas. E aqui, irmãos, gravem isso aqui em nome de Jesus. CCV, Centro de Valorização da Vida, 188. Você pode ligar 24 horas, que tem psicólogos e terapeutas 24 horas por dia para atender qualquer pessoa, até você mesmo. Se precisar, não tem ninguém, está passando por alguma angústia, algum sentimento, alguma coisa, está se achando estranho, alguma coisa incomodando, não quer conversar com ninguém até então, liga para o 188, 188 e vai ter um psicólogo para atender você. Se precisar, passar o dia todo no telefone com esse psicólogo ou essa psicóloga, esse terapeuta, ela ou ele, quem te atender, vai ficar o tempo todo. Eles trabalham para isso, são pagos para isso e 24 horas. Se ligar agora, 188, vai ter um psicólogo para atender. Ele pode orientar tanto se for você que estiver passando por um problema ou alguém na família, alguém na vizinhança. Você vai pedir uma ajuda. Ó, eu estou com uma pessoa aqui que está assim, assim. Eles vão te orientar ali na hora o que você deve fazer para cuidar ou se for você, ou da pessoa que estiver ao seu lado precisando de ajuda. Ok? Vamos ver aqui. Finalizando a minha parte, mensagem final. Eu não sei de quem é essa frase, tá, gente? Por isso que eu não botei aqui os créditos. Eu ia botar o autor desconhecido, mas eu também não sei se é desconhecido, só que não é minha. A sua vida não se define pela fase que você está passando agora. Tudo passa. E essa fase vai passar também. Aqui eu finalizo a minha parte e acredito que nós fomos escolhidos para salvar vidas. Amém.